Então, boa noite a Uhum. todas, todos e todas. Nós estamos iniciando hoje, é a quinta reunião, né, de estudos do livro A Invenção das Mulheres, da Oyeronke Oyeyumi. Hoje nós vamos ter a exposição da Aline. Eu peço que a Aline, antes de iniciar a apresentação, propriamente dita, na exposição, faça a sua própria apresentação. Eu gostaria de chamar a atenção de todas e todos para um fato que aconteceu no dia 12 e eu creio que a gente tem que falar sobre isso, pelo menos lembrar, né, que foi a invasão de uma escola aqui em São Paulo por um grupo de policiais fortemente armados e que foram conduzidos, né, pelo pai de uma das alunas, que não se conformou de ver uma atividade que a menina desenvolveu na sala de aula. Uma menina de 4 anos, né, é uma escola de educação infantil, em que, numa atividade, a professora pediu e ela fez o desenho de Yansan, né? O pai inconformado levou a polícia para dentro da escola, né, os policiais militares para dentro da escola. Isso não é qualquer coisa, né? Isso não é um fato isolado, isso não é uma. Não pode passar, né, sem que a gente. é, Nós aqui, principalmente do Núcleo de Filosofia Pan-Africanista da APROFIB, temos que falar sobre isso, né? Nós fizemos uma nota, eu fiz, a APROFIB fez uma nota em nome do núcleo. Eu gostaria de ler a nota antes de nós iniciarmos, é, porque essa nota ela foi feita em nome de todos nós, né, aqui do núcleo. Então, nota de repúdio do Núcleo de Filosofia Pan-Africanista da APROFIB. O Núcleo de Filosofia Pan-Africanista da APROFIB, Associação de Professores e Professoras de Filosofia, Filósofos e Filósofas do Brasil, vem a público expressar sua mais profunda indignação e repúdio à ação da Polícia Militar e à manifestação de intolerância religiosa ocorridas na EMEI Antônio Bento em 12 de novembro de 2025. A presença de agentes armados com metralhadora em uma instituição de educação infantil, motivada pela realização de uma atividade pedagógica em conformidade com as leis 10.639 e 11.645, representa não apenas um ataque à liberdade de ensino, mas uma violação frontal aos princípios de uma educação antirracista, plural e emancipadora. Este ato não pode ser compreendido como um episódio isolado. Ele é a expressão concreta do racismo estrutural que permeia as instituições brasileiras, do avanço do fundamentalismo religioso e da perseguição ao culto de raízes africanas, que, como nos ensina Frantz Fanon, busca desumanizar o sujeito negro, negando-lhe o direito à memória, à espiritualidade e à dignidade. A repressão à presença de elementos das tradições afro-brasileiras no espaço escolar é a reafirmação de uma lógica que busca perpetuar a prática colonial, que insiste em classificar saberes e culturas em hierarquias raciais,
onde o conhecimento eurocêntrico é tomado como universal e legítimo, enquanto os saberes africanos e indígenas são marginalizados, exotizados ou criminalizados. A filosofia pan-africanista, que orienta os estudos e práticas deste núcleo, parte do princípio de que a libertação dos povos africanos e afrodiaspóricos exige a reconstrução epistemológica do mundo. Segundo o pensamento de Molefe Quete-Asante, é necessário recentralizar a África como sujeito produtor do conhecimento, reconhecendo que as cosmologias éticas e ontologias africanas não são apenas objetos de estudo, mas formas legítimas de compreender e transformar a realidade. A atividade pedagógica realizada na EMEI Antônio Bento, ao introduzir uma narrativa infantil inspirada nas religiões de matriz africana, não apenas cumpre a legislação vigente, mas também realiza um gesto de insurgência contra o epistemicídio que marca a história. Tá, meu amor, tá, cheguei. Cadê o João? Karina, você quer desligar o microfone, por favor? Tá bom, minha vida, cheguei. Eu estou desesperado para trocar o celular dele bom. Saiu com ele? Não, ele veio aqui e ligou meu celular. A atividade pedagógica realizada contando que eu falei, na EMEI Antônio Bento. Eu não entendi, vai tirar com os dois? Não, o pai dele queria a peça de fome. Só um minutinho, pessoal. Porque nenhum, vou ficar sem nenhum crédito, né? Agora, por que esse desespero? Ao introduzir uma narrativa infantil inspirada nas religiões de matriz africana, não apenas cumpre a legislação vigente, mas também realiza um gesto de insurgência contra o epistemicídio que marca a história da educação brasileira. Reforçamos nossos argumentos lembrando que, para Marcus Garvey, um povo que ignora sua história é como uma árvore sem raízes. Portanto, a atividade pedagógica realizada na EMEI Antônio Bento não apenas cumpria a legislação vigente, mas também representava um gesto de reparação histórica e de afirmação da identidade negra no espaço escolar. Reagir a isso com o aparato policial é reafirmar a lógica colonial que demoniza o candomblé e associa o negro ao perigo, à feitiçaria e à infância negra à suspeição. É com profundo respeito e empatia que estendemos nossa solidariedade aos professores, funcionários e à equipe gestora da EMEI Antônio Bento. Sabemos do compromisso diário desses profissionais com uma educação justa, inclusiva e transformadora. A escola agiu com responsabilidade e sensibilidade ao promover uma atividade pedagógica alinhada à legislação e aos princípios da diversidade. A atitude violenta e desrespeitosa partiu exclusivamente do pai da aluna e não pode, em hipótese alguma, recair sobre aqueles que, com afeto e coragem, constroem cotidianamente um espaço de acolhimento e valorização das identidades negras. A resposta policial a essa atividade revela o quanto o Estado brasileiro ainda opera sobre a lógica da colonialidade do saber e do poder. A colonialidade não terminou com o fim formal do colonialismo. Ela persiste na forma como se definem os saberes válidos, os corpos aceitáveis e as espiritualidades toleráveis. A repressão à presença de Exu,
Ogum, Iemanjá, Oxum, Iansã ou outro orixá do panteão de divindades africanas no espaço escolar é uma tentativa de silenciar a ancestralidade negra e de interditar a construção de uma infância negra que se reconheça como herdeira de uma história de resistência, beleza e complexidade. Como educadores e educadoras, filósofos e filósofas e militantes do pensamento negro, não podemos aceitar que a escola, espaço por excelência da formação crítica e da construção de subjetividades, seja transformada em palco de repressão e medo. A presença de policiais armados diante de crianças pequenas, em resposta a uma atividade pedagógica legítima, é uma afronta à infância, à educação e à democracia. Reafirmamos que a verdadeira independência só é possível quando os sistemas educacionais refletem os valores, as histórias e as espiritualidades dos povos que os compõem. Com Bell Hooks, lembramos que a educação como prática da liberdade exige coragem para romper com os paradigmas opressores e criar espaços de pertencimento e afirmação. Diante disso, exigimos a responsabilização dos agentes públicos envolvidos na ação, a retratação formal das autoridades competentes, a proteção integral da criança, da equipe pedagógica e da comunidade escolar, a reafirmação do compromisso da rede municipal de São Paulo com a implementação plena das leis 10.639/03 e 11.645/08. A garantia de que nenhuma prática pedagógica antirracista será criminalizada ou intimidada. Manifestamos nosso repúdio à ação violenta da Polícia Militar, que invadiu a escola fortemente armada sem qualquer justificativa pedagógica, causando pânico e medo em crianças e funcionários. A escola deve ser território de paz, não de guerra, espaço de proteção, não de intimidação. Por uma educação que reconheça Iemanjá, Exu, Ogum, Oxum, Iansã e todo o panteão de divindades das religiões de matrizes africanas como expressões vivas do patrimônio cultural brasileiro, por uma infância negra que cresça sem medo, com orgulho de sua cor, de sua fé e de sua história. Por escolas que não apenas tolerem, mas celebrem a diversidade, que não se curvem ao racismo religioso, mas o enfrentem com coragem e conhecimento, que seja um espaço de acolhimento onde a ancestralidade seja fonte de saber e onde se forme sujeitos livres, conscientes e profundamente enraizados em suas origens. Axé, Justiça, Memória. São Paulo, 19 de novembro de 2025, Núcleo de Filosofia Pan-Africanista da APROFIB. Eu creio que nós honramos o nome desse núcleo. Obrigado. Agora a palavra é com a Aline. Boa noite a todas as pessoas presentes. Antes de começar, eu vou fazer um aviso. Eu vou manter a maior parte do tempo a minha câmera fechada para minha internet funcionar melhor. Meu nome é Aline Gondim, eu participo de movimentos sociais antirracista, feminista, entre outros, e aqui na cidade de Santo André eu atuo como conselheira tutelar suplente. Eu gostaria de fazer um breve comentário sobre a nota maravilhosa que a APROFIB lançou em relação a esse assunto. No Estatuto da Criança e do Adolescente, no capítulo 2, que fala do direito à liberdade, ao respeito à dignidade, o artigo 16, ele fala que o direito à liberdade compreende os seguintes aspectos. Capítulo 2, opinião e expressão. Capítulo 3, crença, cultos e cultos religiosos. No artigo 18, ele fala sobre tratamento cruel ou degradante. Conduta ou forma cruel de tratamento em relação à criança ou adolescente que,
humilhe ou ameace gravemente ou ridicularize. Eu vi alguns parlamentares e movimentos sociais fazerem ações contra o pai para isso ser investigado. Eu acho que seria uma necessidade urgente do Conselho Tutelar da região onde a criança está, fazer uma visita para essa criança e ver que tipo de tratamento essa criança está tendo. Porque se esse pai chegou ao ponto de levar os colegas militares na escola, armados, que tipo de tratamento essa criança está tendo no núcleo familiar? É muito complicada essa situação. Mas, partindo para o nosso livro A Invenção das Mulheres, construindo o sentido africano para os discursos ocidentais de gênero, de Oironki Oyeyumi, eu me sinto honrada por ter sido convidada pela Neuza. Eu sou uma estudiosa de movimentos antirracistas, mas não acadêmica. Até comentei com a Neuza que vai virar meu livro de cabeceira, que se o dia eu voltar para a faculdade de letras, pretendo fazer uma tese de linguística baseada nesse livro, que achei maravilhoso. No primeiro capítulo, ela fala sobre... Você pode mudar, Cláudia. Oiê. Vocês estão me ouvindo? Ana? Eu estou sim. Pode ir indo, que eu vou mudando, porque eu vou ter que mudar um por um, tá? Tá, aí você vai mudando conforme eu for falando, que eu vou falar o capítulo, uma introdução. A outra proposta que eu tenho, assim, eu estou aqui honrada com pessoas tão estudiosas, tão profundas sobre a questão panafricanista, né? E a minha proposta é fazer eu coloquei um parágrafo introdutivo do capítulo da Oironki, e aí a gente vai conversando sobre o assunto, a gente vai batendo um papo sobre isso, sobre o que ela vai falando. Então, nesse capítulo 4, o primeiro capítulo que ela coloca dentro dele, ela fala sobre colonializando corpos e mentes, gênero e o colonialismo. Ela tem uma definição que eu acho, assim, maravilhosa, que ela fala da biológica da cultura ocidental. Na situação colonial, havia uma hierarquia de 4 e não 2 categorias. Começando no topo, eram os homens europeus, depois vinham as mulheres europeias, depois vinham os nativos, que eram os homens africanos, ou de qualquer região que eles haviam invadido, e depois vinham outros que eram as mulheres. As mulheres nativas ocupavam a categoria residual e não específica de outro. As histórias do colonizado e do colonizador, ela foi escrita do ponto de vista masculino. As mulheres eram periféricas nesse contexto quando elas apareciam, porque nem sempre as mulheres apareciam. Embora os estudos sobre colonização escritos sobre um ângulo não sejam necessariamente relevantes para a compreensão do que aconteceu com as nativas, ela diz que a gente deve reconhecer que a colonização afetou homens e mulheres de maneiras semelhantes, mas também de maneiras diferentes. O costume e a prática coloniais surgiam uma visão de mundo que acreditava na superioridade absoluta do humano sobre o não humano. Então, o humano era o homem europeu, e o não humano era o resto. O masculino sobre o feminino, o moderno sobre o avançado sobre o tradicional ou selvagem. No próximo capítulo, ela fala sobre o estado do patriarcado. E ela fala que o sistema internacional de Estado-nação, como a gente conhece hoje, é um tributo da expansão das tradições europeias de governança e organização econômica, o que não acontecia nas outras regiões do mundo, inclusive no continente europeu e nos lugares que foram invadidos pelos europeus. Embora homens e mulheres africanos, como povos conquistados, tenham sido excluídos dos escalões mais altos das estruturas coloniais do Estado, os homens estavam sempre representados nos níveis mais baixos de governo. Então, o homem, ele acabava participando nos níveis de governo, mas o homem negro, os homens africanos, nos níveis mais baixos. Que o sistema de governo indireto introduzido pelo governo colonial britânico, que foi lá na comunidade Yorubá, ele reconheceu a autoridade do chefe masculino no nível local, só do masculino.
eles chegam e eles não reconhecem o sistema social que aquela sociedade vivia, que não existia nem essa nomenclatura de homem e mulher, mas não existia essa distinção de gênero, essa coisa binária do homem e mulher. Então, eles reconhecem nesse lugar de poder o homem, a mulher não. O sistema de governo indireto, mas não reconheceu a existência de chefes fêmeas ou mulheres. O processo pelo qual as mulheres foram desconsideradas pelo Estado colonial na arena política, uma arena que havia participado durante anos no período pré-colonial. Porque, lembrando, até pelos capítulos que foi estudado antes, era por uma questão etária, não era por uma questão de gênero que as pessoas participavam desses lugares de poder na sociedade, naquela sociedade. No próximo, ela fala aprimorando os machos, a discriminação sexual na educação colonial. Ela diz que a introdução do cristianismo e da educação ocidental foi fundamental para a estratificação da sociedade colonial, tanto na posição de classe como na posição de gênero. Essa distinção de classes sociais, como nós temos aqui, também não existia na comunidade iorubá. A desvantagem inicial das mulheres no sistema educacional é, sem dúvida, o principal determinante de inferioridade das mulheres. E a falta de acesso a recursos no período colonial e, de fato, no período contemporâneo. No primeiro meio do século da colonização britânica, na Iorubalândia, o cristianismo e a educação ocidental eram inseparáveis, porque eram o monopólio dos missionários cristãos. Então, os cristãos, os missionários, eles estavam no monopólio daquilo, eles estavam ajudando a introduzir a maneira de pensar a cultura do colonizador. A escola era igreja era escola, era tudo a mesma coisa. O objetivo dos missionários era transformar a sociedade africana, não era preservar. Então, a questão de tradição, ela é contada através do olhar do colonizador, né? No próximo, ela fala sobre masculinizando os orixás, os preconceitos sexuais em lugares divinos. Aí ela continua que a introdução do cristianismo, que é androcêntrico, então quer dizer que é uma maneira masculina e centrada no homem de ver as coisas, foi outro fator no processo de estabelecer a dominação masculina na sociedade iorubá. Que as missões cristãs na África foram corretamente descritas como servos da colonização. Elas fizeram isso na Iorubalândia, assim como em outras partes da África. O cristianismo chegou na Iorubalândia na década de 1840. Décadas antes, e a maior parte da área a ser submetida ao domínio britânico. Os principais grupos, aí ela cita os principais grupos missionários que atuaram lá, né? Que é a Sociedade Missionária da Igreja, os metodistas e os batistas, que são dos Estados Unidos, e os católicos. O próximo capítulo, ela fala de uma coisa fantástica, gente, que é as mulheres sem terra. Ela fala que a terra nunca foi vendida, ela foi entregue aos recém-chegados por Obá, ou por representantes da linhagem. A linhagem era a unidade de posse da terra, e todos os membros da família, machos e fêmeas, tinham direito ao uso. Outra marca é a introdução europeia nas sociedades autoctones, seja na África ou nas Américas. Foi a comercialização da terra. A terra se tornou uma mercadoria a ser comprada e vendida. Então, antes da chegada dos colonizadores, essa questão de terra dependia da linhagem, da família. Então, ela era repassada e não tinha essa questão de gênero. A partir do momento que eles foram lá e introduziram isso, inclusive introduzindo a escrita e dizendo que a terra pertencia a um dono, que isso não acontecia lá, hoje em dia no continente africano e aqui nas Américas, a gente vê vários movimentos sem teto e sem terra, as pessoas, e principalmente as mulheres, foram as mais afetadas por conta disso, porque elas começaram a ficar sem terra, a ser pessoas sem terra. No próximo, ela fala sobre tornando costumeiro o direito do consuetudinário, que é o direito ao costume, né? Que ela fala que a elaboração do direito do costume também ilustra como as tradições foram reinventadas nesse período. No processo de constituição do direito do costume, as mulheres foram excluídas,
seus direitos corroídos à medida que novos costumes foram criados, principalmente para servir aos interesses masculinos. O direito do costume é uma contradição em termos, porque não havia nada de costume, de costumeiro, o modo que surgiu. Então, na Constituição, quando foi feita o papel dessa questão burocrática, da Constituição desse papel mesmo, burocrático, papel, estou falando no sentido do papel mesmo, físico, que não existia antes, eles dizem, né, os colonizadores, que eles se baseavam nos costumes, por isso que eles precisavam escrever aquilo, mas não tinha nada de costume, não dos costumes dos povos africanos, tinha dos costumes deles que foram introduzidos na sociedade Yorubá e outras das Américas e do continente africano. No próximo, ela fala sobre os salários da colonização, que ela fala que o ponto central do governo colonial era a questão de como extrair riqueza das colônias para o benefício das potências europeias ocupantes, que as mulheres elas foram amplamente excluídas da força de trabalho assalariada. Então, o que aconteceu? Por exemplo, teve a questão de uma ferrovia que foi construída para ligar algumas colônias, né, na Nigéria. E essas ferrovias foi importante na questão econômica ali da região. Só que quem era empregado como trabalhador eram os homens africanos, quando remunerados com um salário muito baixo. E as mulheres, elas não entravam nesse sistema econômico de trabalho, o que não acontecia antes da invasão dos europeus no continente africano. Acredito, talvez em outros também. E essas mulheres, elas foram para outros lugares de cuidado, outras situações que não existiam. Mesmo essa questão da criança, como aqui nos povos originários nas Américas, a mulher era o ser gestante só, ela não era alguém separado da sociedade por ser mulher. E a atribuição de cuidar da criança era uma questão comunitária, não era uma questão individual, igual a gente ouve falar, gente, ó, o filho é teu, você que cuide. Né? E você sempre é para a mulher, né? Não é nem para ambos. Então, assim, até na questão econômica de salários, o colonizador ele foi separando essas mulheres dessa questão. Depois, na última parte desse capítulo, ela fala tornando-se mulher, sendo invisível. É fantástico também, né? Porque o se tornar mulher para o colonizador, né, é tornar a mulher invisível. Ela fala o seguinte, que podemos distinguir dois processos vitais entrelaçados inerentes à colonização europeia na África. O primeiro e mais minuciosamente documentado desses processos foi a racialização e, consequentemente, a inferiorização dos africanos como colonizados nativos. O segundo processo foi a inferiorização das fêmeas. Esses processos foram inseparáveis e ambos estavam inseridos na situação colonial. O processo de inferiorização do nativo, que era a essência da colonização, estava ligado ao processo de entronizar a hegemonia masculina. Então, resumindo, a última parte do capítulo é isso, gente. Acho que no parágrafo introdutório ela já fala que se tornar mulher a partir da colonização dos povos europeus, principalmente os britânicos, em Yorubá e em algumas regiões, nas regiões que foram colonizadas do continente africano, foi exatamente isso. Que se tornar mulher foi se tornar um ser invisível como era. Porque antes dessa chegada, eu não estou mexendo aqui, antes dessa chegada dos colonizadores, dos invasores no continente africano, as mulheres estavam introduzidas na sociedade. Então, ele traz consigo, mesmo a palavra mulher, ou se tornar mulher, problemas que a sociedade iorubá não tinha antes. Né? Essa questão da discriminação, ela não existia antes, porque você não tinha essa distinção de gênero, não existia na sociedade iorubá. Gente, por favor, comentem. Terminou, Aline? Então, nós vamos Sim. abrir... Agora a gente vai bater no papo. A gente vai bater no papo sobre essas introduções que eu fui falando. O Paulo levantou a mão, vamos ouvir o Paulo.
Aline, parabéns. Sabe, é muito bacana quando a gente vê uma pessoa assim interessar por um tema que, do ponto de vista acadêmico, é pouco discutido até mesmo na academia, sabe? Quando você começou sua apresentação, eu fiquei encantado. Parabéns mesmo. E eu queria falar assim, mas com uma fantástico a sua colocação. A primeira questão são os seres autóctones, né? Que são seres da própria região, pessoas da própria região, e em especial a África e a América, né? De um modo geral, tanto indígenas como africanos e africanas, foram verdadeiramente invadidos, e tem muita gente por aí com formação superior ainda defendendo um colonialismo, tá? Ainda tem gente com formação superior defendendo que o Brasil deveria ser colônia dos Estados Unidos, né? Eu estou falando isso porque eu ouvi essas besteiras, inclusive de gente com doutorado, com mestrado, e me soa de forma muito triste quando eu ouço uma coisa dessa, porque o colonialismo, de uma certa forma, ele não foi bom para ninguém, exceto para os empresários, né? Quando a gente estuda o continente americano, por exemplo, a colonização do continente americano, é muito triste como que a Igreja Católica faz, né, para fragmentar os povos que aqui já habitavam, que eram os indígenas, né, de forma a colocá-los numa condição de escolha. Ou você é cristão, ou você será escravizado. Muito triste isso, porque, tipo, assim, eles tinham que abrir mão dessas coisas, da sua religião, da sua cultura, etc., para garantir, então, não ser escravizado. Outro ponto que eu queria estar sinalizando aqui, né, são os conflitos que aconteceram na África, quando você diz que a mulher ficou fora do mercado de trabalho, só para piorar a situação, né, a mulher, além de ter ficado fora do mercado de trabalho, ela foi a maior vítima, né, dos conflitos que os europeus armavam dentro do território africano. Então, como que funcionava? Funcionava mais ou menos assim: escravizados mesmo sendo. Isso aí, verdade. Obrigado pela lembrança. Foram escravizados mesmo sendo convertidos, mas o detalhe é que algumas pessoas acabavam, alguns poucos indígenas acabavam sendo protegidos, não protegidos, né, no termo de proteção, mas no sentido de garantir que que eles fossem, conseguissem escapar, né, da escravidão. E não foi muita gente, não. Excelente a sua colocação aí. Bom, mas só para a gente poder fechar com essa questão dos autóctones, seres autóctones, né, os africanos, as mulheres africanas sofreram duas vezes. Primeiro, na perspectiva de não poder adentrar o mercado de trabalho. Para piorar a situação, elas sofreram com os conflitos internos provocados pelos europeus, que levavam à morte de muitos dos maridos, dos companheiros, das pessoas que muitas vezes também eram coparticipantes nos processos de sustento da casa. Então, assim, foram vários roubos, né, que foram sofridos esses povos, né, que colocaram as mulheres em condição muito maior de vulnerabilidade e risco social, né, do que às vezes a gente pode imaginar. Para fechar, eu estava conversando esses dias com o pessoal na minha igreja, e eu sou protestante, sou de uma igreja batista, e eles queriam mostrar para mim, de qualquer forma, né, que uma mulher branca, né, teria tido os mesmos sofrimentos que uma mulher preta ou descendente de africano. Ora, eles não têm noção, e eu falei isso com eles, que não era fácil se subordinar aos estupros que os senhores promoviam. Não era fácil ter o seu filho ou a sua filha tomados de seus braços,
para ser levadas, vendidas, trocadas e muitas vezes negociadas como pessoas escravizadas. Não era fácil, ter que muitas vezes assumir posições, e eu fui conversando com essas pessoas sobre esse processo que nós vivenciamos, tanto nós aqui no Brasil, quanto outras regiões, né? E isso foi tão sofrido, que não dá para a gente pensar, por mais vulnerabilidade social, que a mulher branca também está condicionada, né? Mas que as mulheres pretas, elas estão numa condição muito mais caótica, tanto por conta da sua historicidade, quanto por todas as vicissitudes que o processo do sistema capitalista gerou nesse processo. É isso. Aline, o Marco Antônio levantou a mão. Vamos ouvir o Marco Antônio, depois você responde os dois. Pode ser? Sim. Então, Marco Antônio. Eu deixar de falar primeiro, eu só queria fazer umas considerações, assim, essa questão que o Paulo trouxe foi bem importante, a questão assim, das pessoas, mesmo sendo convertidas, elas continuavam tendo esse prejuízo, né, da escravidão. Mas elas se sentiam um pouco, né, assim, vamos dizer, separadas pela conversão. Né? O escravizado sentia, né, distinto em relação a isso, só que não era convertido. E a questão do racismo é muito forte. A gente só pegar uma vila popular, uma favela, eu trabalhei numa vila popular, né? E daí havia a questão entre brancos e negros, né? Então havia a distinção ali, né, que os brancos eram superiores aos negros, mesmo em condições econômicas, né, iguais ou piores, né? Mesmo que o branco tivesse uma condição pior em relação a alguns negros dentro daquele grupo, né, de vila popular, ele ainda assim era colocado, né, por todo o instrumentário que tem, né, numa posição de superioridade em relação às outras pessoas que eram negras. E ali trouxe uma questão bem importante, que eu acho que agora vai poder falar um pouco mais sobre isso, que é a questão do trabalho, das funções, que isso aí não existe na maioria das civilizações africanas, a questão assim de colar, né, o gênero na questão do trabalho que a pessoa está fazendo, né. O trabalho é o trabalho, e a pessoa vai fazer aquele trabalho, né? Seja uma mulher, seja um homem, seja uma pessoa trans, alguma pessoa vai fazer aquele trabalho. No momento que uma sociedade toda se mobiliza, né, para falar a questão de gênero, né, distinguir assim, não, esse aqui é o trabalho que só o homem vai fazer, esse aqui é o trabalho que só o mulher vai fazer. E daí, claro, evidentemente, vai estabelecer um valor, né? Tem um trabalho que vai ser mais valorizado e um trabalho que vai ser menos valorizado. Quando a coisa está solta, como a sociedade africana, na maior parte das africanas, as coisas estão soltas, né? E qualquer um faz aquele trabalho, né? Cada um faz aquele trabalho não está atrelado a uma questão de gênero. Obrigado. Quero ouvir a Aline. Aline? Então, o que o Paulo estava falando, e o que eu estava falando sobre a questão da propriedade, porque assim, a propriedade privada e de terra e casas, para qualquer pessoa, era desconhecida na Yorubalândia até o século XIX. Você não existia, até porque as tradições eram orais, não se tinha essa necessidade da escrita. Então, junto com a colonização, veio isso também. E comentar uma coisa que você falou sobre o cristianismo e os convertidos, né? E vou até fazer um comentário para vocês desse mês, enfim, de consciência negra. Eu só aceitei participar de 2 convites nesse mês. Um foi numa atividade do pessoal de capoeira em Mauá, e esse daqui, porque para muitas pessoas, e vocês que fazem parte desse núcleo, sabem que a gente só é lembrado que é preto em um mês do ano, o resto do mês nós somos esquecidos. Então, eu só participei de atividades onde eu já conheço as pessoas e participo com frequência, igual aqui, né? Das outras, só para ir tirar foto, eu acabei não indo. E foi levantada até uma questão que eu vou primeiro comentar o que você falou, depois eu vou falar a questão que foi levantada. O cristianismo era para os convertidos aqui na América. Na América, você teve essa oportunidade de você converter as pessoas. No continente africano, elas foram sequestradas. Elas não tiveram essa oportunidade de falar, olha, ou você é convertido, ou você vira escravo. Elas foram sequestradas no continente. Aí me fizeram um questionamento esses dias, falaram assim, mas os povos do continente africano também se escravizavam entre si.
Aí eu falei, colega, vamos parar tudo, né, e voltar lá na história. A questão dos povos serem escravizados existiu desde sempre. Isso você pode pegar os otomanos, você pode pegar povos europeus, você pode pegar os vikings, não era uma atribuição exclusiva dos povos do continente africano. A grande diferença, e mesmo as guerras que tem hoje, você vê entre Rússia e a Ucrânia, a questão na Palestina, e elas sempre foram pelos mesmos motivos, que é hoje, que era naquela época, por terras, por dinheiro, por expansão territorial. A grande diferença é que você fazia guerra com povos vizinhos. E quando você entrava no rolê da guerra, você sabia que quem perdesse ia virar escravizado do outro, aquele povo que perdesse. Então não interessava o povo que perdesse. O povo que perdesse ia virar escravizado do outro, seja ele do continente europeu ou do continente africano. A grande diferença na questão da invasão das Américas aqui, da colonização aqui e dos povos africanos trazidos para cá, a diferença foi o sequestro. Que essa foi uma prática que não tinha nessa questão dos povos escravizados. Quando você era um povo, você era escravizado, você tinha entrado numa guerra e você sabia que se você perdesse, você estaria sujeito a ser escravizado. Agora, é diferente de uma criança, de uma mulher, de qualquer pessoa, tá no litoral do continente africano, de repente passar um navio e falar assim, não, vou sequestrar você e vou te levar para outro continente. Essa foi a grande prática e mudança em relação à colonização dos europeus, sequestrando os povos da América para cá. Então, assim, há uma grande diferença entre você, não que seja correto a guerra, e nem que seja correto escravizar alguém, mas, infelizmente, essa cultura já existia antes. Mas é diferente de você fazer uma coisa sabendo que isso vai acontecer, do que do nada. Você vê crianças, você vê, enfim, todo tipo de pessoa sofrer esse tipo de sorte. E outra coisa, se não tivesse quem comprasse, não teria quem vendesse. Né? Então, quem cria esse sistema escravocrata através de sequestro são os povos europeus. Em relação ao trabalho, é o que o Marcos falou mesmo. O trabalho era trabalho, e qualquer um fazia o trabalho. Você não tinha essa distinção de trabalho por gênero, por nada. E a gratificação, vamos dizer assim, né, aquilo que você recebia em troca do trabalho também era igual. Você não tinha. Então, isso, aliás, vários problemas nas sociedades do continente africano, ela foi introduzida pelos colonizadores europeus. Porque essa questão, a problemática feminista mesmo, de gênero, você não tinha essa problemática, porque você não tinha essa divisão no continente africano. Então, ela é introduzida depois. E aí, depois dessa introdução, começou a ser um problema para as mulheres. Que aí, determinados tipos de trabalho, principalmente os não remunerados, até hoje, isso é um resquício que a gente tem na nossa sociedade até hoje, porque se o avô do companheiro ficar doente, é a mulher que cuida. Então, os trabalhos que acham que não devem ser remunerados ou poucos remunerados, ficou para a mulher. Mas isso foi uma introdução do colonizador dentro dos lugares que ele colonizou. Isso não era uma problemática que você tinha antes. Paulo? Então, quando a gente lê o livro, tem uma questão na história que a gente tem que entender, assim, um pouco o momento histórico mesmo, né? O fato dentro do tempo, embora não estou querendo aqui criar uma ditadura de tempo, não, Deus me livre. Mas dentro do livro, quando ela cita essa questão do trabalho, ela está falando especificamente do imperialismo, né? E o imperialismo, ele foi um momento em que, ao invés do africano ser tirado da África, não, ele foi escravizado dentro da própria África. Então, as nações europeias dividiram a África e, entre si, eles foram criando espaço. Aí que vai se tomar a terra de alguém, de alguns, né, vai tomar terras de alguns, vão se criar intrigas entre pessoas, entre pessoas de várias, vou usar o termo, mas é péssimo isso, das tribos, eu detesto falar isso, mas é tribo, né, entre as tribos. São esses conflitos que vão acontecer mais especificamente, né, num segundo momento de exploração, né. Então, o primeiro momento foi o mercantilismo. O mercantilismo, ele vem, né,
principalmente com a ideia de expansão do catolicismo contra a reforma, né, que veio como se fosse uma contundência com a questão do protestantismo. Então, esse foi o primeiro momento. Nesse primeiro momento, e aí o governo daquilo que a gente conhece, né, a história que ele conta é que os negros se ofereceram para ser escravos. Isso é uma mentira, né? Isso é uma mentira. A parte verdadeira da história é que, muitas vezes, os padres, porque, principalmente os portugueses, eles não gostavam muito de entrar, né, interior para dentro do continente, não. Vocês veem que no Brasil, por exemplo, vão ficar mais no litoral, e na África não vai ser diferente. Então, os padres, muitas vezes, eles adentravam esses espaços, e ali, sim, alguns deles faziam discursos de uma outra vida, de uma outra possibilidade, e essa possibilidade fez com que muitos chegassem até o litoral e lá fossem capturados e trazidos, no caso, para o nosso continente. Outra coisa que é interessante a gente colocar, né, é que esse engano que a igreja cristã, principalmente católica, produziu, aqui na Serra, no Espírito Santo, formou um espaço chamado Revolução de Queimados. A insurreição de Queimados, aqui na Serra, que aconteceu em 1849, ela foi exatamente isso. Um padre veio da Itália, aqui no município de Serra, no Espírito Santo, prometendo a liberdade às pessoas escravizadas. Ele solicita que construa uma igreja. As pessoas, então, constroem. Os escravizados, então, eles eram escravizados 2 vezes. Trabalhavam de dia nas terras dos senhores e, à noite, eles trabalhavam na construção da igreja de Queimados. A igreja ficou pronta. No dia da inauguração, como de costume, os brancos estavam do lado de dentro e os africanos, os escravizados, do lado de fora. E ficou o pessoal esperando, na expectativa de falar da liberdade, a carta de alforria, a sonhada carta de alforria, que não aconteceu. Por fim, o padre encerrou a missa sem falar dessa liberdade, então os escravizados entraram na igreja e aí forçaram o padre a falar dessa liberdade. O padre, então, disse que não ia fazer isso, porque a liberdade que ele tinha falado era a liberdade no céu, e quis manter a escravidão. Nessa brincadeira, destruíram a igreja hoje está sendo considerada patrimônio histórico, né, que na Serra vai passar agora por essa avaliação. É uma igreja que está em situação ela está no mesmo jeito que os africanos, os escravizados deixaram, né, os então escravizados deixaram, e constitui patrimônio histórico aqui da Serra. Por que eu estou contando essa história toda? É porque a gente tem que entender esses 2 momentos, esse momento inicial do processo escravagista que se deu no mercantilismo, e o segundo momento que foi o imperialismo. Aqui nós estamos falando de uma nova fase do sistema capitalista, né? Essa nova fase do sistema capitalista, ela vai fazer a escravização acontecer dentro do continente. Então, assim, eu vou para o continente, vou montar a minha indústria, vou explorar as riquezas, vou explorar as pessoas ali dentro, vou fazer intrigas entre os povos, vou tomar terras, vou colocar... Ou seja, foi uma coisa, assim, muito aterrizadora, né? Isso só vai acontecer, né? Só vai acabar de fato após a Segunda Guerra Mundial. Mesmo assim, pós a Segunda Guerra Mundial, você vai ver novos conflitos acontecendo para a independência de alguns países no continente africano. Então, assim, é muito sério a gente trazer esse assunto, porque quando a gente traz esse assunto, é importante fazer essa revitalização histórica para a gente perceber o quão, né, as mulheres africanas, né, nós, descendentes de africanos, nós, pretos e pretas, né, estamos numa categoria de vulnerabilidade tal, né, que nem a nossa história é respeitada, nem a nossa cultura é respeitada, né, nem os nossos ancestrais são respeitados. Quando falamos de cultura, de religião, de matriz africana, não, aqui na Serra, gente, vocês não têm noção do que está acontecendo. A Câmara de Vereadores,
querendo tirar a estátua de Chico Prego, que foi um dos maiores representantes da insurreição de Queimados. Sabe qual é o argumento? É feia. É muito triste a gente ver isso. Na Assembleia Legislativa, no Palácio Anchieta, que é o Palácio do Governo aqui no Estado, estão fazendo uma exposição de línguas africanas. Esses mesmos vereadores da Serra foram lá e fizeram vídeos destruindo a nossa cultura. Até então, eu não vi o Conselho Municipal, né, da Igualdade Racial da Serra se posicionar contra, tal qual, né, a gente acabou de ver a Neuza fazer aqui com a nota de repúdio em relação a São Paulo. Então, assim, é mais ou menos isso que a gente podia, só para a gente poder entender esse contexto. Obrigado. Ana. Paulo. Oi. Aline, você quer que a Ana fale primeiro? Só agradecer ao Paulo pela contextualização histórica. Aí depois eu falo. Ana Cláudia, então. Bora lá. Eu queria trazer algumas pontuações que eu fico aqui pensando, tá, gente? Por que é tão importante a gente ler esse livro? Né, diante de tudo isso que vocês apresentaram, por que é importante para nós ler o Oiron Kyoyun, né? E o que ela está nos provocando a pensar? Uma sociedade não generificada. Então, primeira coisa, não existia em Iorubulândia o conceito homem e mulher. Então, a gente não pode falar homem e mulher, tá, gente? Ana macho e Ana fêmea, exercício, tá? Porque era o corpo biológico que importava e a diferenciação estava somente para a reprodução, né? E aí eu fico pensando nesse capítulo, Aline, quanto que essa pesquisadora nigeriana nos provoca a pensar o processo da colonização. Afinal, nós também vivemos esse processo no Brasil, mas de uma forma completamente diferente. Aqui no Brasil, nós já começamos esse processo sendo generificados, né? O processo aqui, quando acontece a invasão, e tudo aquilo que decorre da invasão, ele já acontece com base no patriarcado, né? E com base no gênero. Já existia, então, esse modelo de corpo homem e mulher. Não com os povos originários. Tá, nós não vamos voltar lá, tá, gente? Nós estamos falando de 1500 para frente. Já em África, o Oiron Kyoyume, ele está falando de uma sociedade que não era generificada, né, e que, portanto, não conhecia toda a violência que é imposta pelas ferramentas coloniais. Né? E aí, nesse começo desse capítulo, Aline, eu considero que ela traz uma questão fundamental para a gente entender o que acontece a partir do século XIX, a colonização. E aí, Frantz Fanon e Albert Memmi é importante para a gente pensar o que é ser colonizado e ser colonizador. Colonizado e colonizador só é visto a partir do masculino, não existe o feminino. Não existe a Ana fêmea, né? Só existia os corpos masculinos. E aí vem uma outra questão que aí eu quero pensar com você, Aline, e você me ajudar, vocês todos me ajudarem a pensar o que é esse processo, então, né? Porque hoje ainda a África vive, a partir dos anos 70, 80, o processo de expropriação da terra das mulheres. Vejam, mesmo com todo o processo colonial, ainda a transmissão das terras era feita através da linhagem feminina. As mulheres detinham a posse das terras. Tá? A gente viu no começo desse livro isso, mas essa é uma marca que a colonização não conseguiu tirar. Então,
a partir dos anos 70 e 80 do século passado, nossa, é tão assustador pensar que eu sou do século passado, não é, Neuza? Nossa, dá uma falta de ar na gente. A Silvia Federici, ela fez uma série de entrevistas na África, vendo como os jovens africanos, né, hoje são considerados homens, eles estão até enterrando vivas as mulheres mais velhas para expropriá-las da terra. A violência no continente africano para a expropriação da terra contra a mulher está violentíssimo, isso não sai nos noticiários. Nós continuamos não falando, então nós não estamos falando de um processo colonial que começou e parou lá no século XIX, que só mudou então de ana fêmea para mulher. Não, ela tornou essa mulher que tinha um lugar na sociedade, essa ana fêmea, que tinha um lugar na sociedade, que tinha, então, um local social de acordo com a idade, né, de acordo, idade não, senioridade, de acordo com a classe social, ela passa com o processo colonial a ser invisível. E a ser desprovida de tudo aquilo que ela tinha. E esse processo continua se reproduzindo, mesmo hoje, com as mudanças que aconteceram, né? Esse processo que é capitalista, moderno, ele continua agora de uma forma muito mais violenta. Então, por exemplo, eu acho que, eu não lembro, os países de África, que as mulheres idosas estão sendo enterradas vivas pelos jovens africanos, porque o modelo capitalista, ele quer as terras do continente africano. Agora é lá que eles querem tomar, né? Então, eu acho muito importante a gente pensar, não sei, vocês, né? Essa mudança não só de uma nomenclatura, mas de um lugar social, né? E é muito diferente daqui, gente. Aqui nós já começamos, nós não conhecemos outra realidade, né? Nós já começamos como inferiores, inferiores das inferiores, e assim vai. Eu acho que é muito, a gente tem que pensar o que dá para aproximar e o que nos diferencia, né? E o que é invisibilizado. Sei lá, gente, fica por aí. Aline, tem uma pergunta aqui no chat. Antes de eu passar a palavra para você, eu vou ler essa pergunta. A pergunta é da Karina. Qual a facilidade da aceitação da implementação do patriarcado na sociedade iorubá? Ela faz essa pergunta. E aí a palavra é com você, Aline. Eu acredito que não tem essa aceitação, mas peço aos acadêmicos presentes que também leram o livro, né, que tem uma visão diferente minha, que só participa de movimentos antirracistas, para me ajudar na resposta disso. E em relação ao que a Ana Cláudia estava falando, é muito importante. Eu estava vendo uma entrevista, hoje mesmo à tarde, da Oironki, e ela falou assim, que como você fazer esse resgate, né, na juventude, nos povos do continente africano, a partir dessa questão da colonização, de tudo que foi feito lá, ela estava falando até do livro mesmo, de tudo que foi feito lá e de que foi perdido, né, de como fazer esse resgate hoje em dia, que o grande trabalho hoje, que você tinha uma sociedade que era estruturada de uma outra forma, que hoje em dia ela está absorvida, grande parte, por causa dessa questão da colonização. E como a gente fazer? Acho que é uma grande questão que eu deixo para todos nós aqui, né? E o que a gente pode fazer, nós, enquanto brasileiros, para aproximar isso de nós, né? Acho que o núcleo panafricanista faz grande parte desse papel, porque é muito difícil, até da gente, quando você vai falar de, seja escritoras, né, filósofas, de mulheres negras, mesmo do Brasil, é muito difícil você ter isso ser normalizado, das pessoas saberem na ponta da língua 10 escritoras negras do Brasil, que dirá de uma filósofa, socióloga do continente africano.
Eu acho muito importante a gente fazer esse resgate da ancestralidade e acho que a Profib é uma grande contribuinte nesse papel. Eu quero contribuir com essa resposta da pergunta que fizeram aí no chat. Infelizmente, a gente ainda está acostumado a uma sociedade positivista. O que é uma sociedade positivista? É aquela que, para a sociedade funcionar, ela tem que funcionar aos moldes do modelo capitalista. Então, nós temos que ter uma lei, nós temos que ter uma ordem, nós temos que ter uma institucionalização das coisas. Então, quando a gente pensa na sociedade iorubá, não dá para a gente pensar numa sociedade como a nossa, porque, primeiro, eles não têm essa característica positivista que nós temos, até porque, nessa concepção positivista, quem se adequa são as burguesias, a burguesia que impõe para a gente isso, para quê? Para garantir, né, que nós, corpos dóceis, né, sejamos, então, dominados por eles. Por isso, por exemplo, que você vai ver na escola, né, a dominação do professor sobre o aluno, o diretor sobre o professor, dentro da igreja o pastor sobre o fiel, o padre sobre o fiel, né? E aí você vai ver nas institucionalizações esses esquemas, né, que vão estar fortalecidos, legitimados, né, por algumas ordens legais, né? Aqui no Espírito Santo nós temos um deputado, que também é jornalista, que uma das coisas que ele falava no jornal dele era o seguinte: nós temos que mudar a lei, nós temos que mudar a lei. Mas ele nunca falava que lei, principalmente, claro que ele falava do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Mas, quando ele falava isso, algumas pessoas compraram a ideia dele e votaram nele. Ele foi um dos deputados mais bem votados aqui no Espírito Santo. Claro que eu não votei nele, tá, gente? Eu votei em 2 deputados que também ganharam, mas de esquerda. Bom, voltando a esse deputado, ele recentemente ele votou a favor do projeto que protege bandido, né? Aquela que ia blindar Senado e também a Câmara. Essa é a mudança que eles estão querendo. Essa é a diversidade que eles estão querendo, diversidade para eles. Então, quando a gente pensa nessa questão da legitimidade, não há na África iorubá uma perspectiva positivista como nós estamos acostumados. Então, eu falo acostumado porque, infelizmente, querendo ou não, a gente tem que se adaptar a isso, senão se daqui a pouco, né, a gente, né, e eles perseguem a gente, as pessoas, a burguesia persegue a gente. Então, quando a gente tem essa perspectiva, a gente entende o quê? Que no positivismo, ou a gente é desse jeito, né, ou a gente vai, então, passar por algumas questões que o próprio sistema vai nos otorgar. Na sociedade iorubá, a questão do patriarcado, veja bem, o pai, o ser homem, né, ele não tinha e aí eu estou falando do Ana Macho, né, o Ana Macho, ele não tem, na verdade, uma propriedade de poder, domínio, né? Ele tem uma participação na sociedade que é uma participação da coletividade. Essa que é a grande questão, essa é a grande sacada. Não é a questão do domínio feminino, né, Ana Fêmea, não quer dizer que a Ana Fêmea ela seja a dona proprietária, como acontece aqui no sistema capitalista, em que muitos dos homens acham que são proprietários das mulheres. Então, na sociedade capitalista burguesa machista, né, se o homem trair a mulher, é natural. Mas uma mulher que trai o homem é digna de morte. É uma coisa muito séria isso, porque muitas mulheres pedem medida protetiva e a polícia demora em proteger essa mulher. Claro que há casos também, a gente conhece, né, da mulher que rompe o laço, consegue a medida protetiva e depois se deixa levar pela paixão, pelo amor, pela questão de engano, e deixa o cara voltar para dentro de casa. E aí fica difícil dar proteção a uma pessoa que está com o vilão dentro de casa. Mas
fora essas questões, né, a mulher é a vítima. A mulher sempre é vítima. É muito sério isso. Pensar essa questão não se trata de uma legitimidade, uma lei. Então, a partir de hoje, a mulher vai mandar, né? Veja, eu como protestante que sou, eu vi muitas vezes as pessoas falarem que nós tínhamos que orar pelas autoridades do país. Quando Dilma era presidenta, né, e o termo presidente existe na língua portuguesa, quando Dilma era presidenta, né, os próprios crentes falavam cada palavrões que eu falava, gente, não estou entendendo, é aquela coisa de orar pelas autoridades, é só quando é homem? Então, assim, quer dizer que só vale quando o presidente, né, quando o prefeito, o governador, mas se for uma governadora, uma prefeita e uma presidenta, essa a gente não precisa respeitar, a gente pode xingar, pode amaldiçoar, etc. Então, veja, que mesmo na legitimidade que nós temos aqui da democracia, né, a lei vale para alguns, não para todos. A ausência de uma legitimidade, e aí eu estou falando de um complexo arcabouço legal que vai funcionar como um estatuto da comunidade. Você vê que a gente já leu aqui, né, que não havia uma questão, uma perspectiva de alfabetização, né? Mas essas linguagens africanas que estavam ali, né, elas eram dialogadas dentro de uma perspectiva de compreensão da pessoa mais velha. E quem era a pessoa mais velha? Era só o homem? Não, mas principalmente a mulher, né? Principalmente esse sujeito responsável por quê? Responsável pela vida que é a mulher, que tinha condições de gerar vida. Hoje você está fazendo um não aí, Ana, que eu estou até preocupado. Que besteira que eu falei. Pode falar, eu vou ficar quietinho, Ana. Não, tá, desculpa aí, eu estou aqui pensando com você. Posso passar para a Ana, Paulo? Tá, então, na fala da Ana, quem quiser ainda contribuir, levante a mão, tá bom? Depois nós passamos para a Aline, então. Então, Ana, é com você. Paulo, desculpa, eu fico me movimentando, eu não abro a boca, mas o corpo não para quieto aqui. Eu estava aqui pensando e acho que essa questão que foi levantada sobre a imposição, né, a invasão de um poder colonial sobre a África e como isso aconteceu na sociedade iorubá, não vou falar iorubalândia para não ficar enroscando de novo, é importante para entender esse processo colonial. Na parte 3 do 4º capítulo, que vai falar sobre aprimorando o macho, o que quer dizer isso, né? O que é aprimorar o macho? Isso é a mesma coisa que aconteceu aqui no Brasil, né? O processo de invasão do imperialismo, né, o processo colonial, ele entra para destituir os poderes existentes, para reestruturar esses poderes, né? Então, não tem aceitação. É um processo devastador, né, que vai substituir as instituições, os modos de vida, os comportamentos, os costumes. E através da educação, né? Igrejas e educação estão juntas nisso. Não há distinção nessa forma de agir. O Estado, ele utiliza a igreja, e a igreja é a forma que é usada como educação, escola, né, no processo colonial. Então, quando eu só fiz assim, Paulo, quando você fala que as mulheres, elas tinham um lugar superior, tinham não. Elas só tinham a prerrogativa de ter útero, tá? Então, a Ana Fêmea, ela tinha, então,
é, é, a, 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 Ana, está picotando a sua fala. Está picotando a sua fala. A fala está cortando. Instituir as relações dentro desse processo. Ana, eu acho que agora travou. E aí, gente, Oi, Ana? eu fico imaginando o que é a entrada. Ana, eu acho que. Ana, eu acho que é melhor você retomar depois. Ficou bastante prejudicada a sua fala. Eu vou passar para o professor Paulo, tá bom? Enquanto a Ana recupera aí as técnicas ou a tecnologia aí dela. Professor Paulo? Boa noite a todos. Parabéns à Aline, né, pela exposição. E assim, e também a primeira, a abertura, né, desta, dessa reunião, que foi que a Neuza trouxe a questão, né, do acontecido aqui em São Paulo, né, que eu acho que tem aí um fundamento bem consistente, né, para isso que nós estamos tentando, né, clarear, né, ou escurecer, né, ou entender, né, assim né, das nossas conversas, né, que a gente absorve aqui várias referências ao processo, né, educacional, né, de o que é, né, acho que entender o que é esse processo educacional, né, que enraiza uma cultura que transforma, né, uma cultura que subverte, né, uma cultura, né, e que eu acho que o que aconteceu aqui em São Paulo, né, ele pode nos trazer vários elementos, né, nós formos fazer olhar, né, mais profundamente ou adequadamente para esse fato, né, que foi em uma escola formal, né, uma escola de educação formal, onde aconteceu, né, esse esse ataque, digamos assim, né, a um processo pedagógico, né, que tenta, né, trazer, né, as raízes da nossa formação, né, sócio-histórica, né? E isso daí não é uma coisa pequena, né? Daí não é uma coisa assim, não foi um fato isolado, digamos assim, né? Nós estamos em um estado racista, né? Nós estamos em um estado xenófobo, nós estamos no estado fascista, né? Que é o estado São Paulo governado por um representante do fascismo, né? Com todo o seu aparato, né, de poder, né, disseminando a violência, né? E a gente sabe que também um elemento que eu percebo, né, enraizado
nesse processo é a questão religiosa, né? A questão religiosa, né, é envolvida também, né, na construção dessa deteriorização humana, assim, né? E assim, eu fico pensando, né, como, de que modo uma educação formal, né, antirracista, né, anti-xenófoba, né, irá se contrapor, né, a esse Estado, né, que aplica formalmente um tipo, né, de, de educação, né, destruidora já há quantos séculos, né? Eu estava vendo aqui na, na formação cultural, né, formal do Brasil, que em 1549, os colonizadores já trouxeram já o seu aparato, né, didático, né, gramatical e catequista, né, para formar a mentalidade, né, do, né, dos indígenas, né? E passaram-se aí 200 anos, né, pra, formalizando esse, né, esse caráter, né, de desconstrução, digamos assim, né, de uma cultura, de uma civilização, né, impondo pela violência a formação de uma outra. Né, nós não paramos por aí, né? Hoje, nós ainda estamos ainda dentro da educação formal, né, com esse processo enraizado. Né? Na minha escola, por exemplo, né, que o Estado é laico, né, que se chama Padre Antônio Vieira, lá tem, lá tem um busto grande, né, desse padre, né, bem na entrada da escola, entendeu? E que não se cogita tirar, né? Então, a minha questão que eu levanto aqui é, né, que tipo de educação pode ser capaz, né, de se contrapor, né, a esse monstro que foi construído historicamente e que está nos afetando ainda hoje, né? Então, nós temos aí a educação formal caminhando para a educação formal, né, curricular, né? Mas temos também, né, a educação não formal, né, caminhando, né, fora dos muros, né, da escola, né? Porém, né, eu acho que o caminho ainda é, ainda é longo, né, para a educação formal ter uma consistência política e institucional, assim, para se contrapor, digamos assim, para enfrentar todo esse, né, esse monstro que está aí diante de nós, né? Então, a minha questão hoje, né, se essa Aline, né, pode me ajudar a pensar, né, esse tipo de relação, né, da educação formal e a não formal. Obrigado. Aline, eu vou passar para o Aldo, aí depois eu passo para você, e aí depois nós temos a Karina e a Ana Cláudia, tá bom? Então o Aldo Pode passar primeiro. por todo mundo. Então tá bom. Então Aldo, depois Ana Cláudia e depois Karina. Aldo. Opa, boa noite a todos e todas. Parabéns, viu, Aline? Foi boa exposição, importante exposição. E
com muita lucidez. E eu estava observando e também avaliando um pouco o que o colega acabou de falar, a situação que estamos vivendo, né? Situação de profundo ataque a quem pensa diferente, a culturas diferentes, e que, portanto, isso é grave, mas está dentro de um contexto fascista, como nós observamos há poucos dias, a matança deliberada no Rio de Janeiro também dentro de um contexto, né, dentro de um contexto que você está eliminando porque no Brasil não tem paz. O Brasil tem uma guerra civil em curso. No Brasil, a cada 23 minutos, um jovem preto, pobre, periférico é assassinado. Então, isso aqui é uma guerra civil, companheiros. É uma guerra civil que não tem saída fora da ação e da resistência da luta política. Não tem saída disso aqui, entendeu? Se a gente não tomar consciência do processo histórico, da nossa participação na sociedade, da nossa organização sindical, popular e partidária, isso vai perdurar por muitos anos, né? Eu queria ver com a Aline. A Aline sempre falava, em umas reuniões que eu cheguei a participar com ela, de uma expressão que era mulherio, alguma coisa assim. Não é isso? Era isso, né, Aline? Mulherio, não é isso? Mulherismo. Mulherismo. Uhum. Eu ficava um pouco assim, e essa expressão voltou agora, recentemente, nessas conversas nossas. Eu queria que você pudesse, talvez, refletir, né, um pouco sobre se essa ideia de mulherismo é uma concepção, o feminismo e essa relação com a cultura iorubá. Como que a gente poderia trabalhar isso, entender tudo isso e ver por onde a gente buscar uma reflexão, que esse livro está sendo muito importante. Esse livro está me ajudando bastante, como os debates aqui no núcleo têm me ajudado bastante. Aliás, hoje, num debate que tivemos de manhã, na Frente Paulista, foi um debate importante, falei sobre a importância da filosofia africana nas escolas. Então foi um momento de profunda reflexão. Até ousei falar que aqui nós temos, na verdade, nos transformado numa UPA, né, numa Universidade Popular Pan-Africanista, né, de tantos temas importantes, plural, que são trazidos aqui para o nosso debate. E também aproveitar para dizer da pertinência dessa moção de repúdio que foi feita, que foi lida. Acho, meus, inclusive, que, como não deu tempo das pessoas analisarem um pouco em profundidade o que foi lido, dar uns 2 dias, botar no grupo aqui, dar uns 2 dias para pessoas, caso tenham alguma observação teórica, aí depois publicarmos, com o compromisso das pessoas também divulgarem nos seus grupos. Então, é um pouco isso, né? Dizer que nós estamos no caminho certo. Um abraço e boa noite. E parabéns, Aline. Ana? Eu desisti do computador, tá? E vim direto aqui para o celular mesmo. Viu, Aline? Então, só complementando aquela questão de como aconteceu a implementação, né, a imposição de um modelo. Veja, o que mais preocupava os colonizadores era o modelo de família que existia em África, né? Esse modelo colonial que tem o patripoder como aquele que toma conta, que lidera, que é a cabeça, né? Ele não dava conta de compreender, e eu acho que não chega da compreensão deles, o que era essa família estendida em África, né? Que um homem poderia ter muitas esposas, que a mulher, ela podia ascender socialmente. Mulher não, a fêmea. Tá vendo como a gente tem que desconstruir? É difícil. A Ana Fêmea, ela podia ascender através da senioridade ou do local social,
que ela não precisava se preocupar com o dinheiro do marido, porque ela poderia receber os bens da própria família também, ela tinha esses dois lugares, né? E aí, essa família, esse outro modelo, né, que eu considero que não tinha nem essa denominação, esse outro conceito, família, que não existia em África, né, que eram uniões, né, em África. Ela não colocava a mulher no status secundário. A mulher estava em condição de igualdade, o ana macho e o ana fêmea. Não existia esse lugar subalterno. E aí eu fico pensando nessa entrada do poder colonial, então, dessa imposição das mulheres, então, passarem a ser geridas por um outro modo de vida, né? E como a educação, ela foi usada como um recurso estratégico para recolocar novamente as condições, né, de vida. E gente, eu achei assim fundamental é uma colocação que a autora traz no finalzinho da página 95 de um missionário batista, né, publicado em 1857, que ele fala: nossos desígnios e esperanças em relação à África não são simplesmente trazer o maior número possível de pessoas para conhecerem Cristo. Desejamos estabelecer o Evangelho no coração, na mente e na vida social das pessoas, para que a verdade e a retidão possam permanecer e florescer entre elas, sem a instrumentalidade de missionários estrangeiros. Isso não pode ser feito sem a civilização. Para estabelecer o Evangelho entre qualquer pessoa, eles devem ter Bíblias. E, portanto, devem ter a arte de fazê-las ou dinheiro para comprá-las. Eles devem ler a Bíblia e isso implica educação. Então, era um povo selvagem, sem educação, né, sem moral, que precisava ser levado à retidão, que precisava ser normatizado. Eu considerei essa partezinha assim, muito, muito importante para entender o que foi o processo colonial em África, né, essa entrada dura, e é isso. Agradecida, viu? Karina? Boa noite a todos. Professora Ana Cláudia, é muito gratificante escutá-la, né? Eu posso dizer que é um aprendizado constante mesmo, toda vez que a senhora fala. É sério, eu passei a admirá-la muito. Aí eu estava lembrando de uma aula que eu tive, né, que o professor perguntou o que para vocês é família, né? E todo mundo falou, união, não sei o que. Ele disse, mas vocês sabiam o que é família? Vem do latim famulus, que significa escravos domesticados? Aí a gente para pensar, né? Essa questão de família, o que era, na verdade, aquilo? Simplesmente era a dominação mesmo, né, do pátrio lá, do homem, abaixo de tudo, porque não era só a esposa e dos filhos, era tudo que convivia debaixo do teto, né? E isso não existia na sociedade iorubá, né? Eu creio que quando deu aquele choque, eles perceberam que ali tinha uma igualdade, vamos dizer assim, igualdade, né? E não aceitaram isso muito bem, porque é aquilo que a senhora falou, eram selvagens, pessoas não inteligentes, né? Imorais, e com uma religiosidade pagã destrutiva. Isso a gente discute muito na ciência da religião, né? E justamente assim como foi lá e aqui, principalmente, quando os jesuítas chegaram aqui e uniram, porque eles vieram, né? Justamente fugindo lá que a questão da perda de muitos católicos, né? Quando eles vieram para cá, justamente isso, eles juntaram
a educação com a religião, justamente. Eu digo assim, que o que eles fizeram, os colonizadores com eu procuro exemplificar como se fosse um quarto. O meu quarto com as minhas coisas, com o meu mundo, com a minha vida, né? Com meus conhecimentos. Aí vem alguém de fora, arromba a porta, tira tudo que ali é meu, deixa aquele quarto limpo e coloca o que é dele, né? Apesar que nominalmente aquele quarto seja meu, mas não é mais meu, porque ali não existe mais eu, né? E foi esse o propósito mesmo dessas invasões, não só do capital, do dinheiro, mas justamente isso, implantar esse sistema de como é que se denominação, dominação de uma forma bem profunda, porque a gente sabe que a religião e a educação são as coisas, tirando, no caso, entre aspas, a família, são as coisas primordiais da sociedade, porque é onde daí vem as leis para fazer com que aquela sociedade não entre em caos, né? Para ter aquela visão de que tudo tem um propósito, um sentido, né, de perfeição, que é uma coisa muito, muito mais chegada, eu penso assim, com a religião, porque na religião ela tem os degraus, né, da moral, da ética, dos costumes e de como você perfeitamente pode ser para chegar até o Supremo, né? Que eu digo na minha religião, que é o Lorum. Aí eu penso muito nessa questão e penso assim o quão distorcido é essa questão do laico, do meu país laico, porque eu percebo que a sociedade vê o país laico como se não houvesse religião, como se não coubesse nenhuma religião, entendeu? Que como a minha religião não pode também estar onde a tua está, então não deve existir. Eu vejo ao contrário, eu vejo que um país laico devia ser agregador, inclusivo, entendeu? Se a minha religião cabe no local, a tua também pode caber. E esse pensamento, para mim, só mudará quando realmente a gente puder mostrar e ensinar, né, para as crianças de ensino mesmo, fundamental, as crianças ali que ainda têm não digo mais inocência nem pureza, porque eu acho que, infelizmente, hoje, com esse sistema todo, com a internet e tudo mais, as crianças perderam, sim, um pouco da pureza delas, né? Porque, eu digo assim, só falta nascer com o celular na mão e dar uma aula. Eu sou uma analfabeta, mesmo de internet, que pouca coisa eu sei. Mas eu penso que, quando houver esse sistema de realmente você poder mostrar que o teu amigo, o teu vizinho tem uma religião diferente da sua, mas não tem problema, entendeu? Não tem problema. Vocês são indivíduos, né? Estão na mesma sociedade, podem conviver. Aí sim eu penso que vamos conseguir desestruturar, porque um país colonizado pensa muito da forma do colonizador. Ficou muito intrinsecado, muito enraizado, e isso para tirar é uma luta diária, como diz a professora Ana, que a história da Ana fêmea, Ana macho, que ela fala mulher, né? Aí, isso acontece, e se a gente não nos vigiarmos, não tiver realmente procurando meios de driblar essa história, eu digo driblar mesmo, procurar caminhos para dar aquele não, é assim que né, isso não posso mais, isso não cabe mais aqui, não vai mudar. Então, eu penso muito isso, que porque eu digo assim, você não gosta, mas você respeita, entendeu? O respeito é o início de tudo, porque quando você respeita, você vai entender o coleguinha, você vai aceitar o coleguinha. É esse meu pensamento, que
tudo que inclui religião e educação junto é uma problemática, eu acho que é uma problemática. Porque, infelizmente, ainda estamos num país que se fala laico, mas, como eu já falei antes, um laico meio que errado, porque é um laico que não pode nenhuma, entendeu? Há discussões, no parlamento, não sei onde, no tribunal tem a cruz, tem a Bíblia. Não pode ter nenhuma? Pode, mas bora colocar o Exu, bora colocar lá um duende, vamos colocar uma fada, entendeu? Agregar as religiões, entendeu? Colocar no mesmo lugar. Não que você vai fazer com que quem é ateu, né? Aí tem, mas o ateu, sim, mas se ele não vai, como é que se diz, não acredita, na verdade ele acredita, sim, numa força, né, em alguma coisa, não acredita na nomenclatura de Deus, de alguma coisa assim, isso eu sei. Mas para mim seria bem mais fácil fazer, agregar todas elas e mostrar que podem sim conviver do que tirar, entendeu? Dizer, não, aqui não pode nenhuma. É esse o meu pensamento. É a minha visão. Obrigada, Karina. Aline? Sobre o que a Karina estava falando na questão religiosa, eu tenho uma definição pessoal que acho que a gente está num estado laico-cristão, porque a cruz é permitida, você começa uma sessão na Câmara Municipal, o Aldo, que foi vereador mais de uma vez, é em nome de Deus, não do Exu, nem de nada disso, e acho muito difícil, Karina, conseguir isso que você falou, de termos um país laico que agregue todas as religiões, porque na minha visão pessoal, a religião está muito ligada à cultura, então o acesso à nossa religião tem a ver com a região que a gente nasceu, com aquilo que a gente tem acesso. Tem inúmeras religiões existentes que dificilmente a gente tem acesso por ter desconhecimento mesmo, porque a gente já nasce dentro de um sistema religioso, que é imposto até por quem o nosso guardião que nos cria, seja ele pai, mãe, enfim, aquela pessoa que nos dá a criação. Então, assim, você já vem com aquilo e você tem acesso ao longo da vida àquelas que na região que você vive, né, tem acesso. Assim, você vai descobrir outras religiões até através da internet, enfim, de outras coisas. Mas deveríamos ter um país laico onde se respeitasse pelo menos aquelas pessoas que participam daquele espaço poder exercer qualquer tipo de religião que ela acredite. Não só uma religião laico-cristã, né, que dentro do cristianismo tudo pode. Paulo, quando você comentou em relação às mulheres e agressão, e que elas acabam voltando para o lar por causa de amor, sei lá, eu discordo plenamente de você. Eu participo de movimentos feministas há mais de 2 décadas, eu sou PLP, não sei se vocês conhecem, Promotoras Legais Populares. Segundo o Anuário de Violência desse ano, diminuiu 10% o número de ameaças contra as mulheres, só que aumentou 10% o número de feminicídios. Então, essas mulheres, elas voltam por causa disso que a gente está debatendo, por causa do capital, por causa do dinheiro. Eu, ao longo de 2 décadas, eu não conheci nenhuma mulher que voltasse por conta de amor. Sempre está ligado a essa questão financeira, monetária. Se a gente vivesse na sociedade iorubá como era antes da colonização, não teríamos esse problema, porque esse problema ele foi levado às sociedades colonizadas por conta do colonizador, né? Na questão linguística, gente, quando o Wanderson Nascimento ele faz a tradução do livro, eu fico pensando, né, como uma pessoa que fez letras, nessa questão linguística, de como é difícil para o inglês e para o português, então, gente, vocês não têm noção dessa questão de gênero, como é muito complexa isso. É o que eu falei para vocês, palavra. Se eu voltar à faculdade de letras, defenderei uma tese com esse livro como base, porque eu adorei. Porque, assim, por exemplo, no inglês, ele tem um pronome neutro. Aqui não, a gente fala minha casa, minha escola, tudo bem que em inglês também tem esse tipo de pronome, mas tem muita coisa que é neutra. E na língua portuguesa, nessa língua de origem latina, a gente tem muito mais essa questão do gênero do que na língua inglesa. Então, imagino o quão difícil, porque quando a Oyunka ela fala da tradução para a língua inglesa, ela nem fala de outras línguas. Imagino o quão difícil foi para ele poder fazer essa tradução.
o Aldo, ele fez a questão sobre o mulherismo, né? O que acontece? O que aconteceu ao longo da história, né? Primeiro veio as ondas do feminismo, que eram mulheres brancas de classe média, que defendiam essa questão dos direitos das mulheres. Depois veio as mulheres negras fazendo o movimento do feminismo negro, né? Só que dentro desse movimento do feminismo negro, tinha muito uma questão acadêmica também. Não era uma questão tão popular e não tinha essa questão de classe envolvida. Então, o mulherismo, ele surge dentro do feminismo negro, né, que ele fala da questão, que ele observa a opressão baseada não só na raça, como na classe social. Por exemplo, tem pontos da liberdade sexual, por exemplo, que no feminismo negro não era falado, e no mulherismo ele fala, na questão de mulheres homossexuais. Não era se falado no movimento negro feminista. E dentro do mulherismo ele fala. Então, assim, ele abrange muito mais. E outra coisa, o mulherismo, ele inclui os homens, ele não exclui, não há essa divisão de gênero dos homens dentro do movimento, né, do mulherismo. É um movimento feminista dentro do movimento de mulheres negras, dentro do movimento feminismo negro, mas que abarca outras categorias, outros pontos, outras questões, além só dessa questão de que precisamos defender as mulheres negras também, e ela não é feita só dentro da esfera acadêmica. Eu espero, gente, ter contribuído para o debate de vocês, para a introdução desse tema, para o início do debate. Não tenho um conhecimento acadêmico tão profundo como o de vocês. Me senti honrada por participar junto com vocês. Adorei a contribuição de todos. E nos veremos mais vezes, que continuarei participando, não na exposição, mas como ouvinte, aprendendo isso. E gente, olha, é um presente maravilhoso. Eu falei para a Neuza, vai virar meu livro de cabeceira. Eu adorei esse livro. Adorei. É muito interessante. E eu falei para ela, hoje eu estava falando para ela, falei, Neuza, para colocar umas frases introdutórias, como que você faz? Tudo é muito profundo, é difícil você pegar e você conseguir separar algum tópico dentro de um capítulo, porque, assim, é muito profundo, é muito denso, né? É um livro que você lê, parafraseia, e você está tendo que reler o tempo todo. E o tempo todo a gente está aprendendo. Né? Ana Macho, Ana Fêmea. Aline, sobre o mulherismo, eu mandei no seu WhatsApp privado, depois eu vou colocar lá no grupo também, um livro, o Aldo falou, quem citou, aliás, não é um livro, é um texto, né, um artigo, escrito por Nadova, Mulherismo Africana. Eu mandei para você depois dar uma lida, e se quiser comentar também, tá bom? E é importantíssimo, porque quando o movimento mulherista ele surge na América do Norte, né? Agora que eu vou ter contato com uma nominação do feminismo africano. Sim. Eu acho que é isso. O Paulo levantou a mão. Então, vamos lá, Paulo, depois encerramos. Tá bom? Mas eu falo rapidinho, prometo. Olha, assim, é fantástico debater aqui com vocês. É massa, a gente aprende muito, viu? Mas você me fez lembrar, Aline, a minha filha está fazendo inglês já há 8 anos, né? Vai acabar agora o curso que ela faz numa escola aqui perto da minha casa, e ela fala igual você mesmo, olha, tem palavras anglo-saxônicas, inglesas, né, que elas não têm gênero, né, enquanto no Brasil a gente se esforça para falar gênero de algumas palavras. Mas tudo isso tem a ver com colonização também, tá? Porque, principalmente, parte norte-americana e também Canadá, a colonização, ela não foi da mesma forma que a colonização aqui na América Latina. Né? E, para finalizar, queria estar comentando só mais uma coisa. Eu estive assistindo eu gosto muito, por incrível que pareça, apesar de sensacionalista, tem um jornal aqui no meu estado que faz uma série de reportagens só sobre coisa ruim que acontece no nosso estado.
E o massa é que, enquanto o jornal mostra o número de feminicídio, o governo mostra outro, como se o nosso estado tivesse diminuído o feminicídio, e infelizmente não acabou. Não tenho pesquisa sobre isso, mas eu posso te falar que a maioria dos casos em que eu ouço que as mulheres aceitaram os maridos dentro de casa, eram mulheres financeiramente até melhores do que os homens. Enquanto os maridos estavam desempregados, elas estavam exercendo as funções de manicure, estavam exercendo funções de faxineiras, tinham Bolsa Família, e, assim, muitas vezes, esses homens se sentiam, assim, perversamente dominadores e acabavam matando. É muito comum, se você assistir esses jornais, você vai ver que essas mulheres financeiramente estavam independentes. Não quer dizer que é regra, tá, Aline? Você tem razão. Há muitos casos, sim, de voltas que se dá por conta de questões financeiras. E esse histórico que você fez aí sobre o feminino, sobre a questão feminista, foi muito legal, né? Tem a questão das mulheres pretas, mas logo depois vem as mulheres trans, né? As lésbicas, que entram nesse grupo aí. Foi fantástico esse histórico. Parabéns. Essa sua discussão foi fantástica. Obrigado, gente. Obrigado a todos, todas e todes. Eduarda, bem-vinda, venha sempre. Espero todos aqui novamente, segunda-feira que vem, tá bom? Segunda-feira que vem nós vamos fazer a continuação da parte 2, que não foi possível fazer na sequência, né? Então, a semana que vem nós teremos o complemento da parte 2, né, pela professora Sônia Maria Lira, e depois a parte 5, que deve ser a exposição da Marli, e aí nós encerramos o estudo desse livro, tá bom? Muito obrigado. Foi maravilhosa a aula, como sempre, né? Sempre aprendendo com a colaboração de todos, de todas, com as exposições. Sempre nos surpreendem, tá bom? Obrigado e até a semana que vem, então. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Gratidão. Gratidão. Boa noite, galera. Tchau, Tchau, boa noite. Até a semana que vem. Gratidão, obrigada pela paciência de ficar até o final ouvindo. Foi ótimo. Pela contribuição, que foi maravilhosa, né? Sim, foi ótimo. Foi bem participativa.